E aí pessoal, aula sobre juros simples. Vamos verificar um pouco da teoria e depois outra aula somente com exercícios. Juros simples. Eu vou calcular os juros uma vez só sobre o meu capital. Eu não vou ter juros sobre juros. Por isso que é juros não capitalizados. Pode vir questão teórica na prova. O capital é o referencial. Ou seja, o meu capital sempre vai valer 100%. E aqui em cima, juros não capitalizados. Calculo uma vez só. Vamos dar uma olhada na fórmula. A fórmula de juros simples é bem conhecida como J-CIT. Desta maneira, onde eu tenho juros, capital, o tempo. Onde eu tenho os juros, capital, o meu I é a minha taxa e o meu T é o tempo. Alguns detalhes aqui, ó. Taxa e tempo sempre tem que estar na mesma unidade. Se a minha taxa está ao mês, eu tenho que ter o tempo em mês. Se meu tempo está em ano e a minha taxa está em mês, eu tenho que transformar. Eu não posso calcular com elas com unidades diferentes. Unidades iguais. Deixando unidades iguais, eu consigo resolver. Outro detalhe. A minha taxa. Essa taxa aqui, ó, ela é em porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é a mesma coisa que eu falar 1 sobre 100. Ou seja, muita gente coloca a fórmula aqui, ó, esse 100 na fórmula. Não está errado. É mais fácil assim também. J-CIT sobre 100. Se eu não colocar o 100 na fórmula, eu tenho que lembrar que minha taxa eu sempre tenho que dividir por 100. Outra fórmula que eu tenho é a do meu montante. O que é o montante? Montante é o meu capital mais os meus juros. Ou seja, se eu estiver falando de investimento, meu montante é aquele valor final que eu investi mais os meus juros. Mesma coisa com dívidas. O que eu estou devendo é aquele valor que era inicial mais os meus juros. Esse é o meu montante. E aí a gente pode transformar essas duas fórmulas, juntar elas. Montante igual capital mais juros. Esse juros já está isolado aqui, que é o CIT. Eu não vou colocar o 100%, eu não vou colocar o 100. Então vamos lá. C e T. Capital, taxa e tempo. Montante é igual. Quando eu tenho uma adição e tenho dois termos iguais, eu posso colocar em evidência. Então, vou colocar o C em evidência, abre parênteses, C dividido por C é 1. E C dividido por CIT é IT. Só corto o C. Então, essa daqui é uma fórmula das duas juntas do montante mais juros. Não necessariamente precisa decorar essa fórmula, porque a gente consegue achar através da fórmula dos juros e da fórmula do montante. Taxas proporcionais. A teoria das taxas proporcionais ela é um pouco complexa. Eu tenho que duas taxas diferentes aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo geram o mesmo montante. Agora, tirando da fórmula matemática, colocando na prática aqui, ó, vai ficar muito fácil de entender. Eu vou ter 10% ao mês. Ao mês a gente escreve desta maneira. Eu vou ter 10% ao mês. E eu quero transformar
essa taxa para uma porcentagem ao bimestre, em que o meu montante seja o mesmo quando eu aplico essas duas taxas ao mesmo capital. Nada mais é que transformar as taxas, isso daqui. Outro exemplo, eu tenho 30% ao ano e quero transformar para a minha porcentagem ao semestre. Como que eu transformo uma taxa que é ao mês, uma taxa mensal para bimestral, e como eu transformo uma taxa que está anual para semestral? É simples. Eu tenho que lembrar de uma seguinte relação, ó. Quando eu tenho algo menor e vou para o maior, ó, de menor para o maior. E aqui, do maior para o menor. Quando eu aumento, ou seja, do menor para o maior eu estou aumentando. Quando eu aumento, eu multiplico. Maior para o menor. Quando eu diminuo do maior para o menor, eu divido. Na prática fica mais fácil de entender. Mês é maior ou é menor que o bimestre? Bimestre são quantos meses? São 2. Então eu estou transformando algo que é menor para o maior. Transformando algo que é um mês para bimestral, que são 2 meses. O que eu vou fazer? Do menor para o maior eu multiplico. Multiplico por quanto? Pelo número de meses que está aqui. Bimestre é quantos meses? É 2. Então eu vou multiplicar por 2. 10 vezes 2 é 20. Agora eu tenho 30% ao ano. Eu quero transformar para semestre. O que é maior, o ano ou o semestre? O ano tem 12 meses, o semestre tem 6 meses. Então quem é maior? O meu ano. Então estou transformando do maior para o menor. Porém, eu estou levando em conta ano e semestre. Então a pergunta que eu devo fazer é: quantos semestres tem um ano? Quantos semestres tem um ano? A gente sabe que tem 2 semestres. 2 semestres. Se eu estou do maior para o menor, eu vou dividir. Divido por 2. 30 dividido por 2 é 15. É 15. Ou seja, eu tenho duas taxas aqui, ó. A primeira, eu tenho 10% ao mês e 20% ao bimestre. Se eu calcular 10% ao mês de R$100 durante 2 meses, é a mesma coisa que eu calcular 20% de R$100 ao bimestre. O tempo é o mesmo, o capital é o mesmo e o montante vai ser o mesmo. Então isso daqui é o que quer dizer as taxas proporcionais. Duas taxas diferentes, 10% e 20%, aplicados ao mesmo capital, gerando o mesmo montante no mesmo intervalo de tempo. E aqui no caso são 2 meses. Visu matemático. A gente pode olhar para os juros além das fórmulas, ou seja, a gente pode analisar de forma matemática os meus juros simples. Para análise gráfica, meu juro simples é uma função do primeiro grau, onde eu tenho o tempo e o montante. Onde eu tenho o tempo e o montante. O meu termo independente vai ser o capital, porque é onde inicia, é onde começa. Lembra que eu falei lá no início que capital é o meu referencial? É aqui que eu vou aplicar ele, ó. Capital é onde começa. Vou traçar qualquer tempo aqui, ó. Por exemplo, 2 meses. Tem 1 mês, 2 meses, é 0. Vou traçar aqui, ó.
O que eu vou ter aqui? Eu vou ter meu primeiro montante, M1, e vou ter o segundo montante, M2. Percebe que eu estou tratando de grandezas proporcionais, ou seja, aumenta de um lado proporcionalmente, aumenta do outro proporcionalmente. Ou seja, olhando a fórmula JCIT, eu tenho que se meu capital aumenta, meus juros aumentam. Se meu tempo aumenta, meus juros também aumentam. E se minha taxa aumenta, meus juros também aumentam. Ou seja, são todas grandezas diretamente proporcionais. Pode ser que alguma questão traga um gráfico e peça para montar fórmula, por exemplo. É importante ter esse gráfico visualizado. Lembrar que é uma função do primeiro grau, pode vir questão teórica também, perguntando se juros simples é uma função do primeiro grau. E sim, juros simples é uma função do primeiro grau. Pode vir uma fórmula e pedir para vocês extraírem os dados da fórmula. Agora vai ficar mais fácil. Regra D3. Para a regra D3, eu sempre vou levar em conta o meu capital igual a 100%. Se eu fazer uma regrinha D3, coloco o capital igual a 100% que consigo resolver. Soma da PA é um artifício muito bom, onde eu tenho vários meses, por exemplo, um número grande de meses que eu tenho que somar. É mais difícil, é mais complicado eu pegar e somar termo por termo, montante por montante, se eu posso usar a soma da PA. Qual que é a soma da PA? A soma da PA é o SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Ah, Matheus, eu não vou decorar essa fórmula. Não precisa. Isso daqui é só uns bizu matemático para facilitar o cálculo. Então é isso, relembrando. Juros não é capitalizado, vou calcular uma vez só. A fórmula é JCIT sobre 100. Eu tenho a fórmula do montante. Que, juntando montante e juros, eu tenho a fórmula completa aqui, ó, de montante. Decorou essas três fórmulas, acabou as questões. É só lembrar dos conceitos. E lembrar também das taxas proporcionais. As taxas proporcionais eu vou usar simplesmente para transformar unidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora na sequência vai ter muita questão de juros simples. Eu estou preparando aqui. E aí vai ficar mais fácil de entender os conceitos. Vou fazer questão por questão. Comentada, gabaritada, explicada. Espero vocês. Até mais.